Bom dia a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente sempre aprendendo e dividindo. Queria agradecer o apoio da Potencial Biótico, dizer que as meninas que entraram em contato comigo, né? Dizer do envolvimento, do engajamento delas. Agradecer pelo convite. Estou muito honrada de poder estar aqui falando um pouquinho, né? Sobre divulgação da ciência. E acho que é mais uma conversa mesmo, e vamos ver o que a gente tem para contribuir, né? Bom, eu sou professora na Escola de Educação Básica da UFMG, no Centro Pedagógico, né? Trabalho com formação de professores, tanto na pedagogia quanto na Faculdade de Letras. Eu sou linguista de formação, sou professora de português, né? E já estou nesse caminho aí há alguns anos. Na UFMG já vai fazer 8 anos que eu estou na UFMG. E o que eu trouxe para vocês hoje para apresentar é um pouquinho, um recorte, né, pequeno, bem pequeno mesmo, da minha pesquisa de pós-doutorado, que foi realizada em 2020, e contar um pouquinho da história dessa pesquisa para vocês. Bom, enfim, eu ia sair para fazer o pós-doutorado, e a minha intenção era fazer uma pesquisa sobre divulgação científica nos livros didáticos. Mas aí veio a pandemia, né? E com a pandemia, o meu público de acesso, meu público-alvo seriam os estudantes do centro pedagógico, né? Do 6º ano. Eu queria analisar os livros deles e ver como é que é a divulgação de ciência, principalmente nos livros de português, como é que ela vem, né? Se ela é especificamente trabalhada, se tem alguns textos, eu queria ver isso. Bom, aí veio a pandemia, e com a pandemia eu não pude mais ter esse público, né? Não pude ter como público as crianças, porque ficamos afastados da escola, tanto eu quanto eles. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa na Universidade do Vale dos Sinos, que é no Rio Grande do Sul, e a professora que me orienta, que me orientou até então, né, que é a professora Maria Eduarda Guiri, ela sugeriu que a gente visse um outro caminho dessa pesquisa. Então, eu comecei a estudar um pouco mais e descobrir, pensar, né, como é que será essa divulgação da ciência feita por mulheres. E como que é a aceitação dessa divulgação da ciência? Meninas, vocês vão compartilhar ou eu vou compartilhar aqui os meus slides? Pode ficar à vontade, Rosiane. Rosane, pode compartilhar. E aí, se você precisar de qualquer ajuda, você pode falar com a gente, se não estiver conseguindo compartilhar. Tá, eu vou tentar compartilhar aqui. Eu não tinha colocado, porque eu achei que vocês fossem fazer isso, mas eu compartilho. Não tem problema não, faço aqui rapidinho. Vamos ver se eu vou dar conta de fazer rapidinho, né? Não, tranquilo. Vamos lá. Então, aqui, só para... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui embaixo tem um computadorzinho, e aí tem um mais, que aí você clica eu tô nele. Minha tela não estava aberta na apresentação, mas eu vou abrir agora, aí eu vou conseguir compartilhar. Só um minutinho mesmo. Ai, não tá abrindo a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma janela. Nem como janela eu estou conseguindo. A tela do meu PowerPoint não está abrindo, Gabriela. Deixa eu tentar abrir o meu aqui. Ela está aberta aqui, mas ela não está aparecendo. Agora apareceu. Apareceu. Beleza. Não, sumiu de novo. Não sei porquê, mas ela não está... Aqui, ó, acho que eu vou conseguir agora. Não, ela tá fechando. Acho que agora vai dar. Deu. Vocês conseguem ver? Peraí. Conseguimos. Aí, tá aparecendo aqui. Eu não vejo vocês, tá, gente? Como eu estou compartilhando, então se tiver alguma coisa, você me chama atenção aqui, tá bom, Gabriela? Beleza. Eu vou pedir só para você apertar naquela opção de aumentar a tela cheia. Tá. Vou pôr de agora. Apresentação do slide. Deu, né? Tá carregando aqui. O PowerPoint lá em cima, aquela opção de... Já pus, inclusive para mim está aparecendo. Deixei de novo. Deu. Aqui não mudou ainda, mas acho que...
Tenta passar o slide para eu ver se vai passar. Passou? Não passou. Deixa eu voltar aqui. E agora está passando. Pois é, mas aí é porque eu tirei do compartilhamento de tela, da tela cheia, coloquei. Não sei se você está vendo como tela Não. cheia. Não? Não. Pois é, eu acho que só está passando se for assim, olha. Tá Isso, passando, tá passando. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que facilita para passar, porque quando eu coloquei... Vou tentar de novo tela cheia. Entrou como tela cheia aí? Não entrou. Tá vendo aí, ó? Eu tô conseguindo ver como tela cheia. Eu acho que é melhor eu deixar, então, no assim, normal. Né? Tá tranquilo, Rosane. Muito obrigada. Oi. Pode falar. Aqui é a Júlia, rapidinho. Oi, Júlia. Uma sugestão para vocês. É porque no momento de compartilhar aqui no sistema, deve ter dado que foi o PowerPoint. Quando entra em tela cheia, não dá. Se você quiser em tela cheia, você tem que compartilhar a sua tela inteira aqui no nosso programa, que aí vai dar certinho. Então, vamos ver se eu consigo isso. Compartilhar a tela. Tela cheia. Pois é, mas na tela cheia não aparece a opção não aparece a minha janela aqui para eu compartilhar. Bom, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Tem algum problema para você se eu deixar ele do jeito que estava? Assim? Tá tranquilo. Não, tá ótimo. Pode ir tranquila. Sua palestra está super esperada, tá? Obrigada. Sim. Tomara que eu atenda as expectativas. Aí fica falando isso, eu fico muito nervosa. Vamos lá. Aí, qualquer coisa, a gente está aqui também. Tá bom. Então, assim, se eu vou deixar do jeito que está, slide por slide. Se tiver algum problema, vocês me falam, tá? A gente vai conversando por aqui, então. Beleza. Bom, então, o meu objetivo, pessoal, era descobrir se a divulgação feita pelas mulheres, ela tem o mesmo peso, ou teria o mesmo peso, e como que essa divulgação da ciência feita pelas mulheres, ela era recebida pela mídia em geral. Por quê? Como a gente estava em período de pandemia, né, ainda está, e eu precisava desenvolver esse trabalho, eu comecei a ver como que funcionavam as mídias sociais para a divulgação da ciência, como que as mulheres atuavam nessas mídias sociais e como que elas eram recebidas pelo seu público, né? Se elas eram bem recebidas, se elas tinham credibilidade ou se elas tinham algum tipo, as pessoas que assistiam ou liam tinham algum tipo de restrição. Então, eu comecei a fazer duas vertentes, né? Pesquisar o que as mulheres andavam dizendo e pesquisar como que isso estava chegando para as pessoas. Então, eu comecei a ver as mídias sociais, né, e essa divulgação da ciência nas mídias sociais. Bom, quando eu comecei a pesquisar, a primeira coisa que veio assim é o seguinte, que a gente tinha, espero que tinha, né, espero estar usando a palavra certa, a ideia de que o cientista sempre fosse um protótipo de pessoa, né? Era um cientista prototípico, então é aquele que vive no laboratório, é aquele que usa jalecos, é aquele que está envolvido com um monte de fórmulas coloridas, e normalmente homens, né? A gente não vê, a não ser numa forma caricata, como esse primeiro desenho aí, até nos quadrinhos, né? Nas histórias infantis, o cientista é sempre o menino, o gêniozinho da turma, né? Tem o Dexter aí, o Franjinha, né, o laboratório das meninas superpoderosas, o pai é o cientista, e sempre assim, né, é o mais inteligente, é aquele que está envolvido em fórmulas e cores, né, com o cabelo maluco, não sei se vocês podem ver na primeira figura aí, né, nessa caricata, atrás a gente tem uma caricatura do Einstein, né, então era sempre isso, o cientista é esse, está mergulhado em laboratório. E quando eu fazia o meu curso de letras, muitas pessoas falavam assim, não, mas você é cientista? O que você pesquisa? Né? Então, língua, linguagem não eram objetos de pesquisa, porque as pessoas ainda tinham a prototipicidade de que o cientista é esse aí, é o de jaleco branco, é o homem, né, é o famoso e tal. E eu comecei a achar que aquilo estava errado, né? As crianças vendo isso, essa formação, não era por aí que a gente tinha que pensar o cientista, a gente tinha que pensar um cientista também nas mídias sociais, também a mulher, né? E o gênero que fosse, né? Não era questão para trabalhar para homens, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri que, lá no início da minha pesquisa, não sei se nem
se todo mundo sabe disso, né, que a gente tem um Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, que é dia 11 de fevereiro. E esse dia é comemorado, né? Ele tem vários eventos, os institutos de pesquisa espalhados pelo Brasil divulgam esse dia, mas, assim, sempre nos menores horários. O que eu chamo de menores horários? Então, se for a TV, sempre de manhã, nunca em horários nobres, né? E aí eu trouxe esse link aí para vocês conhecerem, não vou abrir, né? Mas depois eu me comprometi com as meninas de elas enviarem para vocês assistirem. Então, aqui a gente tem um videozinho de 3 minutos falando sobre esse Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, como que ele acontece, né? E fiquei pensando assim, poxa, nesse universo de cientistas, por que as mulheres ainda são tão poucas, né? Por que a gente ainda tem muitos cientistas? E quais são essas mulheres, né? E aí descobri alguns artigos, e um deles me interessou muito, que é esse da Bárbara Carini, né? Que é lá de 2019, é bem recente, da revista Consciência, que é uma revista, inclusive, editada por mulheres, né? Ela tem na presidência mulheres, e aí ela dizia que as mulheres negras e a ciência no Brasil, elas são muito, principalmente as mulheres negras, elas são muito afastadas desse âmbito, né? E aí eu comecei a pensar, gente, tem alguma coisa que está errada ainda, né? Porque a ciência traz para a gente imagens de homens brancos, inteligentes, que superam as mulheres, né? Porque naquele contexto, e a gente não tem cientista negra, né? Como que isso está acontecendo? Por que isso não acontece? E aí eu descobri esse dado que está aí para vocês verem, né? Que apenas 10,4% das mulheres negras com idades entre 25 e 44 anos concluem o ensino superior. É um dado muito importante, né? Se a gente for pensar no nosso país, poxa vida, é pouca gente demais, né? Já cresceu bastante nos governos passados, mas ainda é muito pouco, né? E o percentual de mulheres pretas e pardas doutoras, professoras de programa de pós-graduação é inferior a 3%. Só 7% das bolsas de produtividade são destinadas a mulheres negras. Esse dado me assustou um pouco, né? E aí eu falei, espera aí, a gente tem que descobrir o que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? Bom, a gente tem a explicação histórica, né? Não precisa entrar muito para poder falar sobre isso, a gente sabe por quê, né? Se é difícil para os cientistas negros, se a gente tem o centro de referência presididos por pessoas que não valorizam nem os homens, como que seria isso para as mulheres, né? E aí eu comecei a descobrir nas mídias sociais como que essas mulheres estavam se manifestando. Era um trabalho da minha pesquisa, e eu descobri lá no Instagram, Mulheres na Ciência, e eu achei assim, fantástico, né? A chamada do Instagram delas, que é saímos do laboratório e finalmente estamos no ar. E aí eu fiquei pensando, né? Será que a gente, o estar da mulher no laboratório, ele é divulgado, né? Quando eu vejo as meninas do Potencial Biótico aí, né, batalhando, promovendo eventos, né? Como que isso aparece, né? Isso é divulgado? Elas têm as mesmas facilidades? Como que isso acontece? E aí a gente vai pesquisando. Gente, vocês me avisem, por favor, quando estiver faltando uns 5 minutos, que eu não estou vendo vocês, aí pode ser que eu não estou controlando aqui. Tranquilo, aí... Rosana, a gente te avisa sim. Tá bom, obrigada, viu? Porque eu estou vendo só minha tela, então eu esqueci do relógio aqui. E aí, na pesquisa, o que eu descobri, né? O que muita gente já sabe, né? Que a gente tinha uma pesquisadora importantíssima aí, que é a Marie Curie, e vamos saber mais dessa Marie Curie. E aí eu descobri essa foto aí, né, histórica. Inclusive, aqui nós temos o Einstein nessa foto, né? 29 participantes da 5ª edição da Conferência de Solvay lá em Bruxelas, na Bélgica, né, em 1927. E a Marie Curie está sentadinha aqui, né, com uma setinha aí, e à esquerda dela, 2 pessoas, a gente tem o Einstein. E a gente pergunta assim, poxa, por que se você chegar numa escola e falar do Einstein, todo mundo já ouviu falar e as pessoas não...
até que se fosse feita ou que se pesquisasse sobre, a gente não tem nada sobre a Marie Curie. Por que isso, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e descobri lá o Radioativo, né, que é uma biografia cinematográfica, né, dessa mulher, e descobri a Marie Curie também lá no Prêmio Nobel em 1903. E aí eu falei, poxa, se a gente for pensar em quantos prêmios já houve, e a gente tem a Marie Curie lá em 1903, a gente tem... Vamos pensar que a gente começou o caminho, né? Que ela começou a abrir isso aí de alguma forma. Como que será que isso foi feito no Brasil, né? Quem que aparece no Brasil? E aí fui pesquisar, e aí descobri Beatriz Alvarenga. Todo mundo já estudou num livro da Beatriz Alvarenga de física, né? Todo mundo que fez o ensino médio, em algum momento passou pelo livro da Beatriz Alvarenga, e descobri a Beatriz Alvarenga, lá em 1946, a única mulher formando na faculdade de física, né, lá no cantinho dela. Ela estava se formando aqui em engenharia civil. Se hoje engenharia civil já é um curso mais misto, né, vocês imaginam isso em 1946. Então, uma mulher fazer engenharia civil pela Universidade de Minas Gerais, que depois virou a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Beatriz Alvarenga está lá. Acho que todo mundo já ouviu falar da Beatriz Alvarenga, né? Beatriz Alvarenga é uma física. Hoje ela tem 98 anos, né? E ela ainda percorre as escolas para falar da física no dia a dia, de como acontece a física no dia a dia. Então, aqui é a Beatriz Alvarenga, recebendo das mãos do reitor, do Jaime Ramírez, e a então vice-reitora Sandra Goulart, né, que hoje é a nossa reitora, recebendo uma homenagem, né, pela contribuição dela na divulgação da ciência. Isso em outubro de 2014. E aí a gente vai descobrindo assim, poxa, e essa mulher que já divulga ciência, que já está recebendo, né, prêmios e que já estava lá no meio dos ditos até então, porque ciência até então era física, química, biologia, algumas coisas ligadas, algumas áreas ligadas à engenharia, né? Como que essa mulher, né, se destacou? E aí tem uma foto aqui um pouco mais recente, que é a Beatriz Alvarenga com todos os brinquedos, né? Ela chama de brinquedos, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecê-la, os brinquedos dela para ensinar como que a física acontece no dia a dia. E eu descobri que, a cada ano, os livros da Beatriz Alvarenga de física, ela é coautora, né? Ela tem um professor que escreve com ela, eles vendem 1.300.000 exemplares. Então, você pensa bem, é muita coisa, né? Essa mulher está aí tão pouco divulgada, além do meio da física, além desse meio da ciência, e bem restrito à física, né? E é engraçado porque o livro dela foi tão divulgado, né, que a Universidade de Oxford quis transformar o livro dela numa versão espanhola. E aí a gente fica falando assim, gente, a Beatriz está aqui do meu lado, foi professora, né, na mesma instituição que eu, e a gente não vê esse tipo de movimento de divulgação dessa mulher cientista como deveria ser, né? Pode até haver, mas muito restrito, como eu falei, em horários bem pequenos, pouco divulgado, né? E é engraçado a gente ver porque os livros dela, eles foram mais editados em espanhol do que em português. Então, é muito interessante. Quando a gente vê isso, a gente fala, nossa, que bacana, né? A gente nem sabia, ou eu sabia, que bacana ver a professora Beatriz. Mas aí a gente descobre uma situação que é triste, né? Não sei se vocês sabem, mas no fim do regime militar, na década de 80, ela foi vetada de ser reitora da UFMG. Né? Ela ganhou as eleições, mas por ser mulher, claro que ninguém escreveu isso, né? Ela foi vetada pelo governo militar de assumir a reitoria da UFMG. E aí ela fala, poxa, eu não quero mais trabalhar com isso não me representa mais, né? Rosane, desculpa te interromper rapidinho, só para falar que faltam 5 minutos. Nossa, e aí, mãe, passou depressa. Passa muito rápido, mas quando tá bom, assim, tipo uma conversa, né, a gente nem vê passando. E só para lembrar também que a gente vai ter um momento de perguntas, né? Então aí você tem 5 minutinhos. Tá bom, obrigada. Então vou passar bem rápido, tá bom? E depois a gente disponibiliza os slides para quem tiver interesse. Beleza. Então,
Onde estão essas mulheres hoje na ciência, né? Quem são as mulheres que comandam as equipes de pesquisa, que criam processos, que ganham prêmios no século XXI, em 2021? Quem são essas pessoas? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês saberem, né? Essa aqui é a Luísa Caires. Eu acho que todo mundo, grande parte das pessoas, conhece a Luísa Caires. Ela é jornalista de ciência, e ela usa o Instagram exatamente para divulgar as pesquisas dela, né, de ciência. Então, ela fala sobre isso aqui. Tem a Natália Pasternak, que está muito famosa aí, porque ela está batendo muito de frente com o governo, né? Ela foi a CPI da Covid, falou sobre a CPI da Covid, falou na CPI da Covid. Então, é uma professora que agora está dando aula, está fora do Brasil, né? Dando aula fora do Brasil, ela não está aqui. Vocês devem conhecer a Jaqueline Góes, né, que foi a pesquisadora que primeiro trouxe as primeiras pesquisas sobre os sequenciamentos genéticos do coronavírus, né, já ganhou prêmio por causa disso. A gente tem a Germana Barata, que é auditora, que é editora do blog Ciência em Revista, que está lá usando. Essa é a Nádia Ayad, ela é formada pelo Instituto Militar de Engenharia, né, tem 26 anos, ou já deve ter 26, e é uma das pesquisadoras que está tentando descobrir essa dessalinização da água para poder ficar mais acessível à água potável, né, que é uma pesquisa importante para o nosso país. Essa aqui tem a idade mais ou menos das meninas aí do potencial biótico, todo mundo já deve ter ouvido falar na Melanie Fontes Dutra também, ela é PhD em neurociência, também está aí o tempo inteiro nas redes, né? E ela fala uma coisa, ela está sempre produzindo ciência e tentando combater fake news. Então, ela fala que a obrigação dela é combater fake news, né? E aí eu trouxe essa fala para a gente pensar que no universo da divulgação científica, persuadir o outro equivale a colocá-lo no universo de evidências que exclui a possibilidade de discussão. Né? Aquela coisa assim, não tem como discutir com você, porque a evidência é essa, está aqui, está tudo... Né? A Melanie, como apareceu nos jornais aí, né? A neurocientista que combate fake news da pandemia. A gente tem a Georgia Sampaio, que é negra, é mulher, é nordestina, e não sei se vocês sabem, ela descobriu, né, no ensino médio, uma forma de fazer um diagnóstico em exame de sangue ou de urina, né, um diagnóstico barato para endometriose, que é uma coisa assim que causa de infertilidade feminina, enfim, né? E aí eu trouxe onde que essa ciência está aparecendo, para contar para vocês, né, nas reuniões da SBPC, se essas mulheres estão lá, que fontes a gente está usando, que é a estratégia dos meios digitais, como que a gente vai adaptar esse conteúdo sobre ciência às diferentes linguagens, a gente vai conversar sobre isso, se for uma pergunta de vocês. E aí, eu trouxe essa fala porque eu acho que a gente pode pensar nela também, né? As ações e os efeitos do digital estão aí. Os usos das tecnologias digitais, da internet, dos objetos conectados estão progressivamente se integrando às nossas existências, que é o que diz a Marianne Pavot, que é uma pesquisadora que eu estou sempre procurando saber coisas dela. E estou vendo aí os sorteios digitais, né? Antes de começar aqui, estava acompanhando aí, né? Olha, é importante que você siga a nossa página, né? E trouxe um pouquinho também da Magda Soares, que também ela é professora emérita da UFMG, hoje em dia ela trabalha na Secretaria de Lagoa Santa, na Secretaria de Educação, e ela fala sobre alfabetização e letramento científico, né? O que é aprender a codificar a escrita e o que é usar essa escrita em práticas sociais. Então, a gente está precisando desse letramento científico, né? E ela fala que a escola ela se preocupa muito com o letramento, mas não como prática social, só para falar assim, olha, o letramento que é voltado só para a escola, né? Você tem que abrir o livro, os desenhos do livro, as imagens do livro. Trouxe aqui algumas experiências de divulgação da ciência na escola. Essa é a Feira Brasileira de Tecnologia, que acontece na UFMG anualmente, vai acontecer agora, em novembro. São crianças da UFMG, né, do Centro Pedagógico, apresentando seus trabalhos em estandes, mostrando seus trabalhos científicos. Aqui eles estavam falando sobre a tragédia de Brumadinho, né, o que eles descobriram lá, isso foi em 2018, 2019. Aqui a ciência através da literatura, né, os livros do Ziraldo, é um programa de formação de professores que eu trabalho também lá na UFMG, é uma
com que eu trabalho, é uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Centro Pedagógico. Aqui a Ciência Elevada à Educação de Jovens e Adultos, que também existe na UFMG, não sei se você sabe, mas a gente tem uma EJA que funciona da alfabetização ao 3º ano do ensino médio, para alunos acima de 18 anos, parte dela na Faculdade de Educação, e o ensino fundamental 2 e o ensino médio no Centro Pedagógico, né? Esse aqui é o ensino médio, eu coordenava até 2020 as ações do ensino médio, até 2019, porque 2020 eu saí para fazer o pós-doc. Aqui eles estão dando uma aula de história, e na nossa direita aqui foi uma visita a Iotim que eles fizeram. E o que dizem os documentos oficiais sobre essa ciência, né, como que ela tem que aparecer nas mídias sociais. Então, todo mundo já que é professor ou que mexe com educação sabe sobre a BNCC, que é o nosso documento referência, e ela diz que, nas sociedades contemporâneas, muitos são os exemplos da presença da ciência e da tecnologia, e de sua influência no modo como vivemos, pensamos e agimos. Do transporte aos eletrodomésticos, da telefonia celular à internet, dos sensores ópticos aos equipamentos médicos, da biotecnologia aos programas de conservação ambiental, dos modelos submicroscópicos aos cosmológicos, do movimento das estrelas e galáxias e as propriedades e transformações dos materiais. Então, está aqui como que esse aluno, né, ou como que esse estudante tem que ser letrado na ciência. Algumas referências sobre educação científica na perspectiva do letramento, alfabetização científica ou letramento científico, qual que é a diferença desse letramento e dessa alfabetização, e, para quem ainda não viu, fez parte da minha pesquisa esse filme, né, sobre as primeiras mulheres que estiveram lá na NASA, colocando esse foguete aí para que o homem pudesse pisar a Lua. É isso, gente. Acho que eu falei muito, né? Deu tempo? Falei demais? Não, deu tempo. A gente também atrasou um pouquinho no sorteio, então o tempo deu perfeito. Corri um pouquinho, tá? Mas aí, Gabriela, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar, tá? Toda a bibliografia, acho ótimo. Slides, o que vocês precisarem. Acho que eles vão amar, que a gente tem aqui muitos comentários, sim, falando o quanto é incrível, né, esse tema. A Laura comentou aqui sobre que o TCC dela foi sobre mulheres na ciência e que ela se interessa muito por esse assunto. Olha, que top! Legal demais. A Vera também comentou que excelente palestra, amou. A gente está tendo, assim, comentários incríveis falando sobre a importância, né, dessa palestra. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem bastante comentário elogiando a palestra. Excelente palestra da Vera. Obrigada, gente. Foi tão pouquinho tempo, a gente tem tanto para conversar sobre isso. Sim, quando quiserem, podem me chamar, vou lá conversar com vocês sobre isso, mostrar resultado de pesquisa, mostrar o que o meu grupo tem feito. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem pesquisado muito sobre isso. A Paloma também comentou que essa feira é incrível e que o CP é um exemplo de colégio. Obrigada, Paloma. Eu também acho. A Isabelle comentou que esse filme é incrível. Ótimo mesmo, Isabelle. Eu acho que é uma das coisas que é importante as pessoas conhecerem, né? Sobre Com certeza. O que essas mulheres passaram aí para poder ter essa cabeça erguida aí, ó. A Vitória também comentou que está amando a palestra. O pessoal está aqui agradecendo muito. Gente, vocês têm alguma pergunta específica para a Rosane? Acho que foi tão assim, tão completo. Temos uma pergunta aqui, ó, da Gabriela Santos. Qual a importância da internet, na sua opinião, da divulgação de mulheres na ciência? Ô, Gabriela, olha, é o seguinte, a internet ela veio facilitar para a gente, né, esses meios de produção do trabalho dessas mulheres e de como esses trabalhos podem ser divulgados. É claro que assim, a gente tem que centrar que a gente tem outras pesquisas também mostrando que muitas dessas mulheres sofrem ataque da internet, que muitos dos conteúdos que elas produzem são jogados como fake news, são recortados, assim como os trabalhos dos homens, né? A gente sabe disso. Mas
é muito triste assim, a gente ver, quando a gente vai pesquisar, que coloca-se em xeque, por isso que eu falei daquilo, né? Que a gente tem que achar muito mais argumentos para poder mostrar o que está falando. E, assim, se a gente, com um argumento, se o homem, vamos dizer assim, o cientista homem, né, consegue convencer com um argumento, ou até quem não é cientista consegue convencer sem argumento, para as mulheres convencerem, a gente precisa de ter 3 vezes mais argumentos. Então, a internet é fundamental. Por quê? Porque ela dá espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, mostrar que ciência não é estar só dentro de um laboratório, né? Que no meu caso, por exemplo, a língua portuguesa, o estudo de língua portuguesa é uma ciência, né? Que biologia, que ciências biológicas é uma ciência, que educação física é uma ciência. Então, a internet veio ajudar nessa desmistificação do que seja ciência e do que não é ciência, tá? E a gente está vivendo tempos muito difíceis, em que a ciência está sendo muito bombardeada, a educação está sendo muito bombardeada, né? E cientista e mulher ainda, vocês já sabem, né? Não precisa falar muita coisa. Então, assim, é muito importante que a gente sempre coloque a nossa cara, que a gente sempre se mostre, que a gente sempre fale, que a gente nunca desista, tá? E gente que está começando, vocês que são jovens, né? Que estão aí querendo cada vez mais essa formação científica, que essas pessoas realmente nós tenhamos realmente argumento para lidar com esses falsos cientistas, com as pessoas que ainda combatem a ciência como se a ciência pudesse ser combatida. Então, a internet é fundamental para que a gente tenha esses espaços marcados. É mais um espaço. Sim. Não sei se eu te respondi, Gabriela. Eu acho que também não sei, mas eu acho que respondeu super. Tem também uma fala aqui da Mayune, que falas necessárias, palestra maravilhosa, parabéns. Obrigada, e assim, Mayune. Eu acho que é muito importante isso tudo que você falou, né? E também essa questão de que a gente às vezes associa ciência ciência biológica, mas não, ciência médica, mas também tem a ciência social, tem a ciência da história, tem a ciência da geografia, da literatura, sim. E aí a gente fica assim muito preso a essa parte biológica, porque é o que a gente tem um retorno, que a gente vê que o médico está ali cuidando e tal, mas e as outras ciências também são muito importantes. Engraçado, né, Gabriela? Porque muitos dos médicos nem são cientistas pesquisadores, né? Sim, muitos são deles assim, profissionais. São só profissionais. Então, assim, essa pesquisa, ela não tem a ver com a medicina, com o jaleco, com o homem, né? A ciência, ela está em todos os cantos. A criança pesquisa, né? Um dos objetivos do centro pedagógico é esse, exatamente, deixar com que as crianças aprendam potencial de pesquisa, né? E discutam isso, e conversem sobre isso. Então, perceber, gente, o que eu tenho como ciência? O que para mim é ciência? Ciência não é laboratório, não é fórmula química, não é estar atrás de materiais coloridos, né? Pipetas, não é só isso. A ciência é isso também, e ela é fundamental, ela garante um monte de pesquisa para a gente. Mas a gente tem cientistas que estão fora desta área específica e que estão aí produzindo ciência, né? Sim, com certeza. E, se a gente ficar aqui falando, eu acho que dá um evento só sobre isso. Pois então, a gente pode falar mais, né? Quem sabe? Podemos, com certeza. E eu queria te agradecer, Rosane, pelo seu tempo, por você estar aqui dando essa palestra incrível para a gente. Os comentários aqui no chat do YouTube estão só, assim, elogios, contando alguns casos também. Então, assim, todo mundo está amando. Eu acho que você pode continuar no YouTube, né? Se você quiser respondendo aí as outras dúvidas que forem surgindo. E também, gente, ela já falou que vai disponibilizar os slides. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente faz essa comunicação aí para passar para vocês. E eu gostaria tem os links também de uns vídeos pequenos, tá, Gabriela? Gabriela já passei para vocês. Eu queria, assim, terminar agradecendo vocês pela confiança. A Ana Dornas, né, que foi a pessoa que fez a ponte, foi minha aluna no ensino médio. Eu fico muito feliz de ver a Ana com toda essa mexida com a ciência, e fico muito satisfeita, muito feliz. Dizer da organização de vocês estão de parabéns, né? Tudo muito organizado, tudo muito retinho, sem dúvida.
Às vezes eu falava assim, gente, as minhas perguntas estão com alguma dúvida, mas ter dúvida em quê? Está tudo tão organizado que não, eu fico até com vergonha de falar se tem alguma dúvida. Não tem. Então, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por darem esse espaço aqui para a gente falar sobre isso. Estou à disposição de vocês. Quando precisarem, quando quiserem, podem me chamar. Beleza, a gente agradece muito também. Esse evento não aconteceria sem os organizadores, você como palestrante, as intérpretes aqui também. Então, muito obrigada. Maravilhosas. Muito então, de parabéns às intérpretes, os intérpretes. Valeu demais, viu, gente? Tamo junto. Isso aí também é uma ciência. Língua brasileira de sinais é uma ciência. Com certeza. Muito obrigada, então, Rosane. Até a próxima. Agora eu vou chamar o tchauzinho.